Você quer ter 2 milhões, num cenário ruim você vai ter 1.750.000. Você achava que ia ter 2 milhões, num cenário otimista você teve 2.100. Eu falei pra Adriana, se tiver alguns incrementos de renda, em 2 anos a gente chega a 1 milhão. A gente chegou à conclusão de que, a gente não precisa mais trabalhar. Então tem uns truques comportamentais. Quanto mais interessante for sua vida, mais imprevisto você vai ter. Quando você mistura as emoções, você vai ter uma série de elementos fortemente emocionais que nos distraem, nos fazem tirar o foco, elimina o tempo que a gente precisava para organizar as contas, para estudar um investimento e melhorar, para aperfeiçoar o plano. Como é que eu faço com que o emocional não afogue o racional? Eu preciso desenvolver inteligência financeira, que são mecanismos de planejamento em que eu considere as emoções e considere os riscos também. Não é uma matemática, porque no meio do caminho eu posso perder o emprego, posso perder a saúde. Tem seguro ou não tem seguro para me proteger? Preciso do seguro ou alguns investimentos são perfeitamente adequados para substituir os seguros? É uma hipótese terrível. Se eu perder a fonte de renda, se os dois perderem a fonte de renda, se vier uma outra pandemia. Então, inteligência financeira é quando eu vou trabalhar as objeções, vou criar alguns mecanismos mais automáticos para assegurar que mesmo diante da minha ansiedade, mesmo diante do momento de estresse, o projeto continue acontecendo. Então tem uns truques comportamentais para que, por exemplo, uma carteira de investimento, que você vê, todo mundo fala, mas carteira de ações, dividendos, pega cripto, não sei o quê. A maior parte dos investimentos de risco exigem que eu acompanhe o mercado. Se eu não acompanhar o mercado, eu perco oportunidades ou até eu perco meu patrimônio se não vender na hora certa. Como é que eu faço para não ficar exposto à limitação que o trabalho às vezes me impõe de não conseguir acompanhar o mercado? Cara, cria um rebalanceamento automático. Cria lá um percentual de carteira. Minha carteira vai ser 20% cripto, 30% ações, 50% renda fixa. E uma vez por mês, durante 15 minutos, eu vou olhar minha carteira, ver se desbalanceou. Desbalanceou, compra mais do que você perdeu, né? Compra o que ficou barato. Tem algumas ineficiências, mas quando você cria uma automação no processo, ao longo do tempo a coisa vai acontecendo. Então, mais ou menos, pensa que a forma mais simples de você garantir o seu futuro é um plano de previdência. Você sabe que existem formas muito mais poderosas que um plano de previdência para criar fortuna. Você pode ser sócio de um negócio, carteira de ações, cripto, mas por que um plano de previdência? Porque um plano de previdência, quando você calcula onde você vai estar daqui a 20 anos, se fez um cálculo otimista, talvez você chegue com 5% menos. Se fez um cálculo pessimista, chega com 5% mais. Mas é aquela faixa. Você quer ter 2 milhões, num cenário ruim você vai ter 1.750.000. Você achava que ia ter 2 milhões, num cenário otimista você teve 2.100. Não sai muito daquilo. O ajuste a fazer é muito pequeno. Então é muito previsível. Mas, a partir do momento que você sabe que previdência é previsível e você consegue espelhar algo com a previdência numa carteira de negócios, né, numa carteira de participação em boas empresas, você vai ter algo mais poderoso. Só que isso exige tempo. Então, inteligência financeira é você entender quais são suas limitações, construir um planejamento adequado às suas limitações e trabalhar suas limitações para que elas se fortaleçam e você encontre caminho cada vez mais eficiente. Eu mudei meu comportamento financeiro numa aula de matemática financeira. Você de um professor falar, imagina que você ganha 3 mil por mês e pode poupar 1.500. Eu falei, eu não ganho 3 mil ainda, mas eu ganho 2. Se eu puder poupar 1.000, enquanto o professor fazia as contas, eu refazia aqui com o meu salário. O professor me disse lá com os meus 19 anos que eu poderia chegar a R$1 milhão com 41. Cara, mas isso é bom demais. O medo que eu tinha de ter que sacrificar minha vida, que meu pai fez, né, de ter que morar longe da família, eu posso evitar isso. Sim. Se eu tiver um pouco de disciplina. Talvez eu não convença todo mundo a se disciplinar, mas ter a informação, ter o esclarecimento do caminho, mostrar que mesmo alguém da periferia, que ganha muito pouco, que mal consegue colocar comida na mesa, cara, você consegue separar R$10 por mês? Sua vida vai ser totalmente outra, cara. E R$10 por mês não é tirado o que você tem. Às vezes é aquele sacrifício, aquela horinha a mais que você faz para conseguir um extra. Esse aqui, né, que nem eu caio, essa parte aqui ninguém mexe, né? Vai ser meu futuro. Vai mudar completamente a vida da pessoa. Pode ser que ela não chegue a 1 milhão. Mas pode ser o dinheiro que ela precise para montar um negócio. E esse negócio leva a pessoa, o projeto empreendedor leva a pessoa a ter o 1 milhão que ela precisa. Parar, pensar, organizar a estratégia faz toda a diferença. Eu falo com muita frequência nas minhas redes que planos não foram feitos para dar certo. Se você chegar lá na frente e o plano aconteceu como previsto, cara, você desperdiçou todo esse tempo até lá que você poderia ter melhorado o seu plano. Uma das frases suas que mais me marcou, você falou assim, imprevisto não é problema, o problema é não saber lidar com ele. É isso aí. Quanto mais interessante for sua vida, mais imprevisto você vai ter. Uma vida interessante. Hoje você está montando um negócio, amanhã você vende um negócio, depois você vai morar num lugar, desistiu, foi para o outro. Cada situação nova que você tem na vida
está lidando com situações e decisões que você nunca tomou na vida. Você acha que vai acertar todas elas? Nossa, muito boa. Cara, decidir morar em Roma. Você acha que é só alugar um apartamento e ir pra padaria de manhã? Não, cara, você vai ter que descobrir como é que é a questão de saúde, vai receber umas multas até aprender onde estacionar o carro direito. Toda vez que você vai pra algo novo, uma boa sugestão é que você alugue, né? Agora eu posso comprar um baita de um carro. Cara, aluga um carro legal por uma semana. Né? Se você gostar do carro, você compra ele depois. Eu quero morar em tal bairro. Cara, tenta alugar um imóvel nesse bairro por um ano. Vai que você descobre que a vizinhança às 4 da manhã tem um barulho que você não gosta, faz uma festa, Existe uma polêmica dessa, compre a tua casa ou não compre a tua casa, né? A polêmica está mais associada aos cortes que a gente faz na internet do que ao conceito. Porque a gente coloca uma ideia isolada e fala, pô, o cara é contra a casa própria. Não sou, tenho duas, pô. Não sou contra a casa própria. E, na verdade, desejar ter a casa própria é uma forma de você continuar trabalhando com mais perseverança. Eu acho que é exatamente esse ponto que eu ia chegar. Foi meu instrumento de ambição. Sim. Sabe? Aquela de magnetismo. Você nunca persegue uma parada que é desafiadora se você não tem um motivo generoso. Eu adoraria que todo mundo passasse pela deliciosa sensação de você desejar comprar um apartamento, uma casa. E na hora da decisão você dá 80% do valor assim logo de cara. Se for financiar algo que você quita em 12, 24 meses. É leve. E aquelas pessoas que falam assim, mas Gustavo, eu me dou muito bem quando eu chego e faço um boletão, porque eu coloco os pitbull atrás, eu produzo mais. Eu discordo, porque na verdade esse trabalhador vai trabalhar mais ansioso. Ele pode até estar sorrindo diante do cliente, mas está sofrendo por dentro. E existem situações, quando você pega uma crise, cara, é terrível. Às vezes você desejar comprar alguma coisa e ver que o vendedor está diante de você meio que desesperado para vender. Ele sofre na venda, né? Ele tá adoecendo ali. Então, existem várias formas de você motivar. Sim. Uma delas é colocar uma corda no pescoço e falar, cara, corre, senão você vai ser enforcado. A outra é você sugerir a esse vendedor que tem uma vida simples do ponto de vista do custo de vida, mas provoque, cara, qual que vai ser a viagem desse ano? Onde você vai morar o ano que vem? Onde que você vai fazer um intercâmbio? Projetos pessoais que signifiquem saltos na capacidade, no aprendizado. Então essa pessoa pode não simplesmente pagar as contas da moradia, mas ela pode fazer um MBA por ano, uma especialização em vendas com as maiores férias dos Estados Unidos, ano que vem da Itália, sei lá, vai conhecer ambientes diferentes, pessoas diferentes. São projetos que normalmente selam o fim de um período de sacrifício e trazem uma energia, um sentimento de recompensa que faz com que a pessoa queira fazer outro projeto, outra ação no mesmo sentido. Nada como voltar de férias com as férias quitadas. Tudo que você quer é pôr a faca nos dentes e construir as próximas férias. Quem volta de férias pagando 12 boletos lá para a agência de viagem, fala, cara, sai de férias só para ter dor de cabeça, né? Porque agora são 12 meses lidando com um problema que eu não tinha antes. Então é bom você ter projetos, ter ambições, e eu acho que você ter um plano de vida em que você queira ter a melhor moradia, que você queira dar a melhor educação para seus filhos, que você queira conhecer os melhores lugares do mundo, ter as melhores experiências, é o que mais te motiva a vender bem. Chegou um momento da minha vida, uma continha simples que eu fiz com a Adriana, eu lembro dos números, era um momento que a gente ganhava 3.150, a gente gastava 3.150 reais por mês, a gente poupava bem, estava na fase talvez 4.200 de renda, a gente gastava 3.150, era a soma do orçamento. E foi dezembro de 2005, quando nós chegamos no patrimônio que o número arredondado dava 1 milhão, e o rendimento daquele milhão acima da inflação dava 300 e... Não, é isso? Não, desculpa, isso foi já estou misturando as histórias. Esse foi o 100%, quando os 3.150 que o milhão rendia, cobriram os gastos. Meses antes, a gente chegou num número que era 315, 3 anos antes, 4 anos antes. A gente tinha um dinheiro aplicado, que o rendimento daquele dinheiro dava 10% da nossa renda. Pô, que coincidência, né? Bateu no orçamento lá 3.150, 315 reais. No mês seguinte, era 10,2. No outro mês, 10,8. No outro mês, 11,5. E o número ia crescendo meio que numa exponencial. Eu criei um gráfico. Aí falei pra Adriana, pô, se a gente tiver alguns incrementos de renda, em 2 anos a gente chega a 1 milhão. E para ela parecia um negócio totalmente lógico. Não, mas como 1 milhão? A gente tem 180 mil? Não, mas olha aqui, ó, o rendimento e o crescimento. Se você ganhar mais 500 por mês ou ganhar mais 700, o que aconteceu? Naquele período, nossa renda cresceu e a gente manteve o gasto. E nós chegamos, em dezembro de 2005, ao 1 milhão de reais, que rendia 3.150, que cobria nossos gastos. Ali acho que foi o maior sentimento de poder que eu tive na minha vida. Porque 3.150 reais não é nada hoje para a realidade brasileira. Dá para você pagar as contas, não dá para ter luxo, não dá para ter muita dignidade, muito conforto. Mas pro estilo de vida simples que a gente tinha, morando num pequeno apartamento velho, com um carro popular, a gente chegou à conclusão de que, pô, a gente não precisa mais trabalhar. Por quê? Com o patrimônio rendendo o que a gente gasta, para com o trabalho. Eu tinha 31 anos de idade, a Adriana tinha 30. O que nós fizemos? Parando de trabalhar? Não. Pô, se a gente não precisa mais trabalhar, por que eu vou aceitar uma aula de contabilidade sexta-feira à noite? Por que
que eu vou aceitar uma palestra num sábado? Por que eu vou perder uma final da Copa do Mundo para preparar um texto? Eu vou começar a dizer não para aquilo que me atrapalha e vou só dizer sim para aquilo que me apaixona. Foi aí que eu entendi o conceito de trabalhar com o que se gosta. Porque até então eu trabalhava com o que eu precisava fazer para ganhar o dinheiro que eu ganhava para construir o patrimônio. Quando eu comecei a dizer não para o que me incomodava, bom, agora que eu não preciso de dinheiro mesmo, então vou dar menos aulas e vou aceitar aquele convite de trabalhar de graça na rádio. Eu vou dar menos aulas e vou aceitar para dar aquela palestra no evento. Não estão pagando nada, mas vou falar para 300 pessoas. O que aconteceu? Fazer algo que você gosta, mesmo que não seja por dinheiro, é algo que você está apaixonado, né? Então, você faz com uma energia diferente. O pessoal começou a gostar do meu trabalho e começaram a me chamar para mais trabalho. Bom, peraí, não, disputa de agenda, vou ter que pôr um preço. E o preço começou a subir. Chegou um momento, anos depois, que eu não precisando trabalhar, não precisando de dinheiro, ganhava muito mais do que quando eu precisava, porque eu estava fazendo o que eu gostava, selecionando minha agenda. Então a gente cria um mecanismo que a gente passa a estar com as rédeas na mão. Isso é talvez a melhor definição de liberdade, de independência financeira, de riqueza, de poder que eu poderia explicar para as pessoas que estão assistindo lá, que é a condição de você sentir que não depende dos outros para construir o seu futuro. E quando você tem um extra que você sente que você... Para mim, sabe, eu acho que esse sucesso financeiro é você ser altamente pago para fazer algo que você até pagaria para fazer. Quando veio a onda do digital, 2015, começou um pouco antes, mas 2015 foi quando eu entrei no YouTube. Eu assisti alguns canais que me inspiravam muito. Um deles era um canal chamado Herb Mentor, era o mentor das ervas, né? O Herb de H-E-R-B. O cara ensinava a montar uma horta. O cara morava num trailer. Ele, na frente do trailer, tinha uma horta. Ele lá, mas como é que você cutuca a terra? O adubo adequado? Se vier com sementinha, vai nascer praga, não sei o que lá. E ele dava 1 hora de aula por semana. De repente, o cara começou a vender assinatura. Cara, pra você não perder minhas aulas, eu dou uma aula de degustação de 5 minutos e uma aula mais completa de meia hora. 1 aula por semana. E ele passou a vender aquilo por $10 a assinatura por mês. Ele chegou a 80 mil assinantes. É um cara que vivia um estilo meio hippie, o cara tinha uma horta, não precisava de muita coisa. Quando nevava na horta dele, ele pegava o trailer, ia para um outro estado, falar como é que era a plantação de inverno. Mas um negócio simples, o que ele aprendeu a fazer? Não é que ele se tornou um astro da comunicação, canal de TV, não. Ele simplesmente encontrou uma forma de o pouco que ele conhecia, ou talvez o muito que ele conhecia de um pouco de tecnologia ali de plantação de horta, ele aprendeu a falar para muitas pessoas. Ele deu escala para um negócio que é muito simples. Quantas pessoas não querem ter um vasinho de flor, de planta em casa e não sabem o que fazer? $10 por mês. O americano paga aquilo, sai na urina, né? Nem sente aquilo. Sim. E o cara com 80 mil inscritos no canal dele. Então é um bom exemplo de que não importa, cara, o que você faça. Eu sei rebocar a parede. Cara, cria um canal no YouTube ensinando a fazer o reboco perfeito na parede, né? Pode ser que não sirva para todo mundo, sirva para alguns. Alguma coisa você vai ganhar. Mas hoje a gente vive tempos em que as pessoas buscam conhecimento e esse conhecimento, quanto melhor a sua forma de comunicar, quanto mais autêntico, mais a cara do que você é, melhor. Você não precisa imitar o TikToker de sucesso, né? Seja você mesmo, mas de preferência que você esteja falando sobre aquilo que você é muito bom, que você faz melhor que os outros. Você vai longe.